pessoal! Estamos começando mais um episódio do Startify e hoje comigo, ao meu lado, está o Otávio Santana. Olá, Otávio! Olá, Juliana, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje vamos ter uma conversa aqui sobre liderança e também conhecer um pouco sobre o que o Otávio faz. Otávio, conta um pouco para a gente como que trabalha a sua empresa. Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, primeiramente, pelo convite, Juliana. Então, o nome da minha empresa é ClearChat. Nós fazemos soluções em atendimento digital. Então, nossa especialidade é atendimento digital de maneira geral. Temos um ecossistema voltado para essa temática e nós realizamos desde a geração de demanda com um braço da empresa, geração de lead qualificado para outras empresas, até o atendimento pré-venda e, se for o caso, finalização de venda dos nossos clientes. Então, nós temos uma operação por trás dos canais digitais dos nossos clientes, Instagram, WhatsApp, Telegram, que possibilitam que nós façamos o atendimento, a recepção da demanda desse cliente nesses canais e demos a tratativa necessária para os leads desses clientes. Legal. Interessante. Seria uma gestão de atendimento no âmbito digital, Exatamente, uma gestão de atendimento de maneira geral. mas não seria uma terceirização. Não é uma terceirização. Em alguns casos, nós trabalhamos em conjunto com o time interno, então pode ser que em alguns casos nós façamos uma pré-venda, possibilitando, por exemplo, que o time comercial entre em contato com esse lead e finalize essa venda. Então, trabalhando como um SDR, como o mercado costuma classificar, um BDR, se for o caso, e como trabalhamos em conjunto com o time interno, não se caracteriza uma terceirização por não substituir necessariamente a função do time, né? Explica melhor, Otávio, para a gente o que seria a BDR e a outra que você comentou. O SDR, né? SDR. Na verdade, são dois termos hoje no mercado que são de profissionais que fazem a parte de pré-venda das empresas, né? Que qualificam lead, que no caso do BDR, né? Que busca um lead com uma lista mais fria, aquece esse lead, entrega para o time comercial, o SDR também que recebe, entra em contato com esse lead, aquece, qualifica esse lead e entrega para o time comercial, né? Então são os dois cargos aí mais comentados na atualidade no mercado de comercial, de vendas, né? De prospecção de cliente, qualificação e tudo isso. Isso, legal. Vamos dizer assim, o carro-chefe, então, da ClearChat seria mais ou menos qual tipo de serviço para o cliente? Hoje o nosso carro-chefe é recepção e qualificação desses leads. Então, o nosso core business, assim, o que a gente mais tem no mercado hoje é recepcionar o lead do nosso cliente, dar a ele um atendimento de qualidade, melhorar a conversão de venda do nosso cliente. A gente tem algumas métricas, não vamos entrar nesse contexto nesse momento, mas nós temos algumas métricas de efetividade de atendimento, de tempo de primeira resposta, melhoram significativamente a taxa de conversão. Então, o nosso foco principal é realmente dar um atendimento especializado, de qualidade e rápido para o cliente do nosso cliente, possibilitando que a taxa de conversão melhore significativamente. Então, hoje o nosso core business é recepcionar esse lead, qualificar ele, informar ele, né? Trazer informações do negócio do nosso cliente para esse possível cliente e melhorar a taxa de conversão do nosso cliente a partir desse atendimento especializado. Legal, porque essa questão de atendimento é bem séria, não é? Principalmente no meio Exatamente. digital, porque muitas vezes a demora na resposta, você recebe aquele possível lead, mas a demora na resposta, no atendimento, como a concorrência, claro, obviamente, é sempre muito grande, então aquela pessoa termina que desiste de ficar na empresa pelo fato de que não houve uma resposta muito rápida. As Exatamente, demandas Juliana. são mais ou menos urgentes hoje para todo mundo, não é? Para todo mundo, né? A gente está na era do agora, né? Eu quero tudo para já e é natural isso. Só para você ter uma ideia, nós temos alguns estudos no setor que nos trazem métricas, por exemplo, que um atendimento abaixo de 1 minuto ele pode aumentar em até 400% a sua chance de conversão. Um atendimento abaixo de 5 minutos ele pode aumentar em até 100%. Quando isso passa para o campo ali de 30 minutos do seu cliente esperando essa resposta, a sua possibilidade de conversão desse cliente já passa para 30%. Então é uma queda brusca de um tempo que é relativamente curto, 30 minutos,
mas que na hora do fechamento da venda ele faz total diferença. Então, a nossa proposta é justamente essa, é conseguir trazer para a cultura, comunicar a cultura não só da nossa empresa, mas dos nossos clientes, como uma cultura que realmente valoriza o cliente final, né? Sim, é bem Então, interessante isso, porque vínhamos acostumados a uma questão do atendimento físico, não é? O pessoal, onde exato. pelo fato de existir uma conversa pessoal, uma proximidade, às vezes não acontecia isso. Quer dizer, acredito que não acontece de forma tão rápida como no meio digital, porque no meio digital ninguém está vendo ninguém. Então, se você não recebe resposta relativamente rápida, você acha que ninguém está te dando atenção. E aí Exatamente. você não continua insistindo naquela empresa, não é? E esse é o ponto principal, né? Gerar um relacionamento. Para que esse relacionamento seja gerado, é essencial que tenha uma técnica de abordagem dos clientes, então tenha algo estruturado por trás disso, porque, vamos lá, geralmente alguém que abre uma empresa, a gente tem tanta coisa para cuidar e para pensar e às vezes esquece do cartão de visita, que é o atendimento. Então é o primeiro contato que o seu cliente tem com a sua empresa. Nada mais importante do que isso. Aquela máxima que a gente escuta há muitos anos de a primeira impressão é a que fica, ainda é verdade. Por mais que o mundo tenha ido para o digital, a tecnologia tenha expandido de maneira significativa, essa máxima continua sendo uma verdade, né? Sim. Em muitos casos, né? Então a primeira impressão realmente ela tende a ficar como uma impressão que vai ficar ad eterno ali para o seu cliente. E transmitir essa cultura, essa importância que a sua empresa dá para o seu cliente, alavanca. Muitas vezes nós colocamos, por exemplo, meu marketing não está trazendo lead, eu não estou conseguindo vender, o meu comercial não está convertendo, mas às vezes o problema não está exatamente nesses setores. O lead às vezes está chegando, o comercial está abordando, mas a primeira recepção desse lead pode estar faltando alguma coisa ali para realmente cativar, para trazer esse cliente, para transmitir a cultura, né? Eu gosto bastante de falar sobre cultura organizacional, porque a gente precisa, no mundo digital, como você comentou, é mais difícil de você olhar não tem como você olhar no olho, então é mais difícil você passar essa segurança, transmitir esse relacionamento, né? E aí a gente precisa usar de algumas técnicas para conseguir realmente conduzir o seu cliente a uma tomada de decisão favorável para a empresa, né? Sim, Então é isso que a gente foca hoje principalmente. legal. Até porque a empresa tem que passar uma imagem de que ela é líder naquilo que ela faz, não é? Exatamente. Então, assim, existem características que nós comunicamos quando temos alguns comportamentos de que somos realmente um líder forte, realmente um líder presente ou não, não é? Exato. Qual a sua opinião? Quais características, por exemplo, entrando no assunto de liderança, Uhum. quais características que você consideraria importantes para uma pessoa ser um líder realmente que faz diferença? É interessante você falar isso, porque quando se fala do mundo digital, né, a gente fica meio. A gente distancia um pouco da vida real do que é, por exemplo, a nossa conversa aqui, né? Mas por que que eu toco bastante nesse assunto de cultura organizacional? Porque muitas vezes a cultura organizacional, a missão, o valor, o propósito daquela empresa, ela acaba ficando no quadro, ela acaba ficando só como uma frase ali, e isso não é transmitido nem para os colaboradores e nem para os clientes. Então, no nosso caso, a gente tem uma equipe robusta de operacional, então a gente precisa estar constantemente treinando e supervisionando esses clientes. Então, a liderança ela precisa ser forte no nosso operacional, mas para além disso, a liderança ela impacta significativamente no cliente final, tanto no nosso quanto no cliente do nosso cliente. Porque o cliente sente realmente o que você comentou. O cliente sente quando nós somos uma autoridade naquilo que nós estamos fazendo. Quando nós realmente lideramos o mercado, por exemplo. Então, a forma com que se aborda o cliente, as palavras com que se usa, a maneira com que trata, por exemplo, uma eventual discórdia, né? Discórdia não, mas um eventual problema, um inconveniente com o cliente. Toda empresa vai passar por isso em algum momento, um cliente que não ficou satisfeito, mas a maneira com que se trata isso são formas de comunicar, né? A sua liderança. Então, voltando para a sua pergunta, eu acredito que as principais características de um líder um líder forte, né,
primeiro de tudo, assim, saber delegar função. Isso é o principal para qualquer empresa e qualquer cargo que se ocupa enquanto líder, né? Apesar de eu concordar que em todos os cargos se exerce um nível de liderança, independente se existe uma hierarquia em relação a pessoas abaixo de você, mas para aqueles que, principalmente para aqueles que têm um time ao que responde a ele, delegar, saber delegar, né? Então, não centralizar a tarefa, saber delegar, uma comunicação clara, porque às vezes a gente acha que falou o que a gente pensou, mas o colaborador, ou enfim, o cliente, não entendeu o que a gente quis dizer. Então, comunicação clara é essencial para uma liderança. E, claro, né, saber ouvir também, dar feedback. E um outro ponto que eu considero principal, reconhecer a responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Então, vou te dar um exemplo no nosso contexto, né? Vou contar uma história real. A gente já teve o inconveniente de, como a gente compartilha as agendas de alguns clientes, a gente teve o inconveniente do nosso cliente agendar um compromisso num horário na agenda dele e por falta de comunicação ele acabou não colocando na agenda, a gente não tinha como saber e nós agendamos um cliente para esse horário. Então o cliente chegou ao local e infelizmente o nosso cliente não estava no local. Isso gerou um atrito, o cliente depois entendeu, o nosso cliente também entendeu que houve uma participação na falha de comunicação da parte dele, mas o ponto de liderança aqui é reconhecer o erro, é puxar a responsabilidade para si. Então, olha, a responsabilidade era nossa, nós tínhamos que ter consultado, nós tínhamos que ter feito isso. Isso transmite um líder forte, porque o líder ele não delega, nesse caso, ele não delega a responsabilidade, né? Ele delega as tarefas, ele delega o que a sua equipe precisa executar, mas a responsabilidade da equipe estar executando da maneira correta, ela continua sendo do líder. Então, o líder, nesse caso, ele precisa assumir a responsa, né? Assumir a responsabilidade, de fato, daquilo que está acontecendo, né? Foi legal você ter falado isso, porque o que acontece? Eu percebo muito, quer dizer, todos nós percebemos isso, principalmente no mundo moderno, esse mundo meio plástico, meio líquido, existe muita terceirização da responsabilidade. As pessoas elas não conseguem, muitas vezes, assumir que cometeram algum erro, às vezes por falta de humildade mesmo, ou um vício, né, de condutas inadequadas, e as pessoas elas são tendentes a jogar sempre a responsabilidade para o outro. Ou seja, quando tudo dá certo, fui eu que promovi, fui eu que Exatamente, fiz. quero confetes. Né? Isso fui eu que fiz, a ideia foi minha, eu sou bom nisso que eu faço, eu sou líder nisso que eu faço, mas quando ocorre alguma coisa que deu errado, vamos procurar o culpado. Então, existe uma terceirização da responsabilidade. Um líder, realmente, um líder é aquele que, ele, além de tudo isso que nós comentamos, ele é alguém que ele assume quando ele erra. Não é? Ele é Exatamente. alguém que ele assume quando ele erra. Ou se alguém da equipe fez alguma coisa que não era devido naquele momento, ele também é aquela pessoa, eu acredito, que também não chama atenção na frente dos outros. Ele é Exato. aquela pessoa que vem no privado e conversa, não é? É aquela história, devemos sempre elogiar em público, na frente de todos, validar a pessoa, mas sempre quando a gente tem alguma questão que não saiu tão bem como deveria, sempre no privado. Acredito que também temos isso na conduta de um líder. Com certeza, concordo plenamente com você. Eu acho que essa questão do feedback também é um dos pilares principais para uma liderança forte, né? Se você tanto saber receber o feedback como dar, como entregar esse feedback, né? E eu acho interessante, por exemplo, a forma com que é relatado, não sei se você já teve a oportunidade, tem um livro da Netflix que se chama A Regra é Não Ter Regras, conta um pouco da história e da cultura organizacional da plataforma, né? Do stream. Não conheço. E nesse livro, algo que me chama a atenção é uma das duas coisas, na verdade, que eles têm implementados, ou pelo menos na época da escrita do livro eles tinham, que o primeiro é o feedback 360, né, que já é bem difundido na maioria das companhias hoje em dia, que é todo mundo dá feedback sobre o trabalho de todo mundo,
e essa cultura de saber receber o feedback. Poxa, meu colega dá um feedback, entre aspas, negativo, né? Para mim, eu acho que o feedback ele nunca é negativo, porque a pessoa que sabe dar um feedback sempre vai ser algo como uma crítica construtiva. Então, o feedback ele nunca é negativo, sempre é para o crescimento da pessoa. Sim. Então, o feedback sempre vai ser positivo na minha concepção, né? Mas é saber receber esse feedback, não olhar e falar, poxa, né, meu colega está tentando me derrubar, Não alguma levar para coisa o assim, lado pessoal, mas não ser sempre a pessoal. questão profissional. Exatamente. E outro ponto muito interessante é a responsabilidade sobre os projetos, né? Eles têm algumas questões no sentido de eles citam ali na história algumas questões no sentido de se eu tive uma ideia de implantar algum processo ou alguma coisa aqui na empresa, eu vou levar essa ideia ao meu superior eventualmente vai aprovar ou não, mas caso ele aprove, a responsabilidade de tocar esse projeto é minha. Então isso também aguça esse sentido de o líder ser responsável por aquilo, né? Eu acredito muito que uma medida de sucesso do líder é realmente a equipe ter um sucesso sem o líder, né? Sem o líder precisar, no caso, ficar o tempo todo envolvido no operacional. Mas isso envolve o fato de quando a equipe erra, o líder falar, nós erramos, eu estou junto, eu faço parte dessa equipe, Sim, né? sim. Então, acho que é basicamente isso mesmo, as características de Sim. um líder forte, né? Inclusive, nós costumamos argumentar que o líder, aquele bom líder, é realmente aquele líder que prepara a equipe de uma forma, ou a empresa como um todo, de maneira que ele se torna dispensável. Mas não Exatamente. dispensável porque ele não contribui, mas pelo fato de que ele empodera cada um dos membros de uma equipe. Então, todos empoderados, eles não ficam na dependência de uma liderança. Porque temos que pensar que dentro de uma empresa, todos são líderes. Exato. Desde o operacional até, vamos dizer, um cargo maior, um CEO, por exemplo. Em alguma escala exerce liderança, né? Sim, sim. Legal. E uma questão importante também, interessante, se falou sobre a questão de delegar. Porque também eu já li alguma coisa falando de que em torno de 75% das nossas ações no meio do trabalho, elas são delegáveis. Veja só, não são 50% apenas, é muito mais. Então, em torno de 75% dos nossos comportamentos podemos delegar para alguém essa tarefa, enquanto que 25%, em torno disso, são indelegáveis. O que eu tenho percebido na minha prática de trabalho é muito isso. As pessoas elas centralizam o que é delegável, porém elas delegam aquilo que é indelegável. Eu acredito que há uma inversão de valores. Você já passou por uma coisa assim também? Já, nossa, com certeza, né? Batendo cabeça, com o tempo a gente vai aprendendo um pouco mais a como delegar, mas eu acho que é um instinto natural do empreendedor, por exemplo, né? Principalmente, que tem aquele amor, aquela paixão por aquilo que ele está desenvolvendo, e aí acaba centralizando pelo âmbito de fazer tudo correto, De de fazer cuidar. dar certo. Só que esse é um tiro no pé, geralmente, né? Então, é o que você falou, eu concordo com a métrica, né? Acho que até 75% do que nós fazemos, nós podemos delegar para outras pessoas. E aí a gente entra até na questão que você falou de centralizar, né? Eu acho que o contraponto da sua pergunta é o que é um líder que não é eficaz, né? O que é um Isso. líder que realmente não é um líder forte, que não passa essa segurança na liderança? Eu acho que esse é o principal ponto, é realmente a centralização das tarefas. Por quê? Porque você indiretamente está falando para o teu colaborador que você não confia nele, você está Isso. dizendo assim, ó, não confio em você para essa tarefa, e você acaba retendo os resultados da sua equipe, porque você é um só, você não vai conseguir dar conta de tudo. Isso. Então, às vezes, a falta de visão estratégica, que é uma característica para quem é líder, faz com que esse líder se torne um mau líder, né? Faça o inverso do que é uma liderança forte. Porque você vai dar para o seu colaborador a sensação que você não confia, o seu colaborador vai perceber que os projetos não estão andando da maneira como deveria, e obviamente porque você não está dando conta de todo o operacional. Então é algo que a gente pode fazer um paralelo assim. Nem sempre um bom vendedor é um bom gerente de vendas,
porque às vezes é um excelente vendedor, comunica bem, consegue convencer o cliente, usa técnicas para isso. Aí, por conta disso, o gerente ou o dono da empresa vai lá e fala: não, vou promover esse vendedor para gerente de vendas. E aí, quando promove para gerente de vendas, é um desastre, porque ele não tem ainda, pode ser desenvolvido, mas ele não tem ainda essa visão estratégica, não tem ainda essa capacidade de delegar, de ensinar, né? A gente tem algumas estratégias para que a maneira como se delega seja efetiva, principalmente para quem tem essa dificuldade em delegar, mas acho que são estratégias que são validadas para todas as empresas, por exemplo, implantar procedimento padrão, olha, é assim que faz, porque facilita o momento que o líder chega para dar um feedback, fala, ó, essa tarefa aqui não saiu como eu gostaria, vem cá, vamos olhar no procedimento padrão e vamos ver quais das etapas do procedimento padrão você deixou de fazer para que esse resultado não seja conforme a gente gostaria. Então, entrando nessa temática, né, um mau líder realmente centraliza tudo que ele pode, né? E é interessante, você falou aí uma parte sobre essa questão, ele é um bom vendedor, mas ele é um péssimo gerente de vendas, porque somos tendentes a achar que quem é líder é gerente, é diretor, é CEO, quando na verdade líder devem ser todas as pessoas. Eu acredito Exatamente. que seja isso. Não, e eu acredito também que nem sempre o cargo determina a liderança, né? Às vezes a pessoa não tem um cargo de liderança, mas ela exerce essa liderança com atitude. O colega tá vendo que ela realmente toma frente das coisas, que ela resolve, que ela pega a responsabilidade e resolve, dá vazão para essa demanda, né? Então essas as características, elas podem estar expressas em qualquer pessoa, independente do cargo, né? Então é um Exatamente. bom líder Ou seja, independente do se cargo mesmo. considerarmos que um líder não é somente quem está no cargo de chefia, por exemplo, ou de gerência ou direção, então, vamos dizer, quais características seriam essas que eu posso dizer, essa pessoa realmente ela é líder? Às vezes dizemos, ela é um líder, ele é um líder Nato. nato, ela também, não é? Porque seria o quê? A capacidade de delegar aquilo que é delegável, não é? Isso, Assumir para si o que é indelegável, a questão de que também assumir a responsabilidade, não é? Acho que a exatamente. proatividade também. Proatividade, era isso que eu ia comentar. Acho que além não falando em cargo, não falando em exercer cargo, o delegar talvez em alguma ocasião ele entre, mas principalmente proatividade, boa comunicação, né? É, Comunicação, sim. uma comunicação que ela não seja agressiva, né? Às vezes a gente está tão acostumado a falar de uma maneira, falar um tom mais alto, mas para uma pessoa que recebe essa comunicação, ela pode parecer agressiva. E aí a gente acaba criando um conflito que, na verdade, não existe, né? Sim. Então, essa comunicação clara e uma comunicação não agressiva é uma característica importante também para Acho quem que a exerce. empatia, não é? Também. Empatia, exatamente, concordo com esse Por ponto também. exemplo, alguém que não seja empático, eu acredito que não conseguirá ser um bom líder. Não, Por exemplo, com certeza não. sabemos, não é? Sabemos de várias situações de pessoas que estão em um cargo mais alto na hierarquia, no fluxograma, no organograma, e muitas vezes exerce o assédio moral, ou seja, o Exato, mau uso do poder, vamos dizer. É exato. justamente porque essa pessoa não tem uma empatia. Muitas vezes você não consegue se colocar no lugar do outro, e por isso você se torna um tirano, não é? Exatamente. Tem a frase que a gente escuta bastante, né? Você quer conhecer alguém, dá poder para ela, né? Poder e Então, dinheiro. poder e dinheiro, né? Então, eu acredito que isso é uma verdade, né? Nós não mudamos por conta de nada que nós possuímos, poder ou dinheiro, mas talvez nós expressamos ou deixamos Aflorar mais. aflorar aquilo que já está Sim, dentro dessa pessoa, concordo. Eu né? acredito que com poder e dinheiro, quer dizer, o dinheiro já empodera. É, Então você coloca muito mais à flor da pele aquilo que você já é. E que você, exatamente. na época, quando não tinha o poder, por exemplo, você não tinha a oportunidade de expor tanto. Mas quando você tem aquele poder, sempre vai aflorar o lado que você tem mais forte. Aquilo que você. Mais empatia, ou melhor comunicação, mais respeito com as pessoas, ou não, É, não é? exato. É isso mesmo. Acho que essa é a principal característica também de uma pessoa que
não tem muita característica de um bom líder, que é o autoritarismo, né? Então, o Sim, autoritarismo, ele é sempre... e a analogia que a gente pode fazer, que o mercado sempre faz do chefe, do líder, e o líder sim, tá com a equipe, o chefe comanda, manda, né? Ordena a equipe. sim. Então, o autoritarismo, ele nunca vai andar de mãos dadas com ser um bom líder, né? Sim. Claro que nós não podemos achar que o líder vai ser sempre o melhor amigo do colaborador, isso é uma utopia, né? Ou aquela o que vira meme hoje. Ah, a empresa é uma família. Pode ser que seja, mas não é uma ONG, né? Ninguém abre uma empresa. Ao apagar das luzes, o propósito da empresa é dar lucro, independente do. Até a própria ONG, o propósito é dar lucro, Exato. só que lucro para reinvestir na ONG e não Exatamente. para repartir com os diretores. É, Já uma exatamente. empresa mesmo, ela tem um lucro, mas um lucro, claro que ela tem que se reinvestir para se reinventar e sempre estar à frente, buscar estar à frente cada vez mais, mas é muito mais para dar lucro também aos investidores, aos Exato. acionistas, né? Vamos lá, né? Para não me expressar mal, não é nem a questão de o propósito da empresa não estar, não ter equivalência com o lucro, mas só é possível exercer o propósito de uma empresa. Ah, eu quero impactar, eu quero transformar vidas, é o propósito da minha empresa. Eu quero mudar o cenário do setor X ou Y. Só é possível fazer isso com lucro, né? Então nós não podemos fingir que ser um bom líder não passa por momentos difíceis. Então, e essa também é uma característica que precisa estar presente em todo líder. Saber tomar as decisões, ter controle emocional para tomar as decisões corretas nas horas corretas, né? Então, conversas difíceis, o feedback que o funcionário não vai receber tão bem, não vai engolir tão bem, mas que são necessários. Porque se a gente for para o lado muito amigável, só amigável da coisa, obviamente, né? Eu reforço que nós precisamos ter uma comunicação clara e sem ser agressiva na comunicação, até para que não Para gere gerar ser assédio e tudo assertivo. mais, né? Mas nós precisaremos ter conversas difíceis na Sim, posição de liderança, né? sim, Então sim. esse é um ponto que é fatídico, assim. Sim, verdade, concordo. Em relação à questão dessas características de liderança, qual que você consideraria, qual a sua opinião sobre qual dessas que comentamos seria mais difícil de colocar em prática como líder? Nossa. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, o que de fato eu vejo na prática, e eu conversando com amigos empresários, conversando com outros colegas que exercem cargo de liderança ou não, mas que são líderes natos, eu acho que a principal dificuldade mesmo é delegar. E não só delegar, mas saber como delegar, né? Infelizmente, eu considero que o mercado está escasso de profissionais que realmente é, desejam trabalhar, que querem, que vestem a camisa de fato, mas tem um outro lado da moeda. Talvez o líder não esteja conseguindo motivar esse colaborador para que ele seja realmente um colaborador que veste a camisa da empresa. Então, acho que a principal dificuldade é realmente delegar e como fazer isso, né? Como delegar, quais ferramentas utilizar, se é reunião e a transparência nesse caso, ela faz total diferença para o líder conseguir trazer o colaborador ou equipe, né? Seja ele se não estiver exercendo um cargo de liderança, trazer a equipe para próximo dele e conseguir de fato criar estratégias para delegar isso. Sim, Então acho que eu, essa é a eu principal. concordo. Eu acho que delegar realmente é difícil, é muito fácil na teoria, É, conversando aqui. conversando é ótimo. Mas na prática, qual é a tarefa que é delegável e qual que não é? Porque a tendência realmente é centralizar, como você comentou antes. Eu fundei a empresa, eu amo o que eu faço, eu comecei isso aqui no início, quando começamos a empreender. Somos tudo. É o comercial, é o contábil, é o jurídico, é Eu, o empresa. operacional, empresa é tudo, não é? Então acumulamos todas as funções. Então é difícil saber, muitas vezes, o que é delegável e o que não é. Não é? Exatamente. Uma coisa que eu acredito que também é bem importante é a questão do domínio próprio. Costumamos dizer na prática que as pessoas elas são contratadas numa empresa pelo seu currículo, Uhum. porém elas são demitidas pela questão emocional.
falta de domínio próprio, falta de autocontrole, muitas vezes, vamos dizer, a emoção do momento, uma comunicação agressiva, uma comunicação inadequada, inoportuna, um comportamento que não deveria ter sido por uma falta de autocontrole, algo desse tipo. O que você acha sobre isso também? Eu concordo, eu acho que, bom, também eu vejo como é algo da era que nós temos vivido também, né? A pressão que é exercida em cima de, de todos nós, né, de maneira geral, torna isso, essa inteligência emocional, esse controle emocional, ele precisa ser trabalhado muito mais forte, né? As pessoas estão o tempo todo pressionadas por algo e isso faz com que, bom, podemos ver pela quantidade de pessoas que sofrem com ansiedade, né, às vezes com algum transtorno depressivo mesmo, porque burnout, quanto cresceu os números de burnout hoje, né? Sim. Mas muitas dessas, né, com certeza o burnout ele tem um fundo ali muito mais da função de estar sobrecarregado, mas muito desses problemas que nós enfrentamos no dia a dia, quem não teve um dia ansioso, quem nunca teve um dia que, nossa, eu fui extremamente foi extremamente baixa a minha produtividade porque eu estava ansioso e não consegui produzir nada e a gente entra num loop eterno, né? Ansiedade, não produzo, estou ansioso porque não produzo e daí não produzo de novo. Então, muito disso entra nesse controle emocional mesmo, né? O quanto a Sim. gente precisa trabalhar. Eu É. concordo com o que E você eu disse. acredito que não é apenas assim um ponto específico. Ah, a pessoa ela é equilibrada, em algum momento ela, vamos dizer, surtou, entre aspas, Aham, né? Não no surto no pé da letra, mas ela teve um descontrole. Ok, eu acho que todos nós estamos fadados a poder passar por isso. Mas quando comentamos sobre o comportamento assim repetido, Ah, tá. um comportamento inadequado repetido, Aham, não é? exatamente. Em que a pessoa não tem um autocontrole de forma rotineira, Uhum, não é? Porque se deixa levar muito pela emoção. Porque, claro que todos nós somos emoções. Nós somos seres humanos, não somos sim. uma máquina. Mas dentro disso, temos que pensar também que as pessoas também têm as emoções delas. Então temos que pensar no outro. Temos que tentar controlar isso para não machucar. Porque é muito fácil machucar uma pessoa, e principalmente no ambiente Muito. de trabalho, quando a gente fica todos os dias em contato. Exatamente. Eu acho que talvez esse seja isso que esse contexto que você está comentando entra como eu olho como lado da empresa, né, na maioria das vezes, mas eu acho que entra como também o principal erro das empresas no sentido de gestão empresarial, né, no sentido de também de liderança, né? Se a pessoa tem esse comportamento recorrente e a gente já deu feedback, a gente já trouxe e demonstrou que aquilo não é adequado para a cultura empresarial, e o empresário, o líder, enfim, né, o gestor dessa pessoa, ele insiste em manter essa pessoa no time, na minha opinião, esse é o principal erro de gestão de qualquer empresa. Não demitir na hora que precisa demitir. Então, se a pessoa tem, vamos lá, né? Nós partimos do ponto que temos uma liderança forte e que o líder já chamou essa pessoa, já teve uma conversa, já deu um feedback, já tentou criar estratégia para desenvolver essa pessoa, porque o papel do líder é desenvolvimento, então, e não funcionou. Até onde nós precisamos insistir num colaborador pelo currículo, como você comentou, nós somos contratados pelo currículo, mas até onde eu devo insistir nesse colaborador e até onde esse colaborador acaba contaminando a cultura da minha empresa. Porque, vamos lá, eu tenho um outro colaborador que é o oposto, que ele tem uma comunicação assertiva, que ele cumpre com as tarefas, que ele sabe respeitar a hierarquia dentro da empresa, e é esse colaborador que é o meu colaborador exemplar, ele está vendo que um colaborador que não é exemplar está ali e talvez até ganhando espaço na empresa, porque vai discutindo, vai criando atrito, vai isso. E aí eu acabo contaminando a cultura empresarial, aquilo que eu
coloquei no quadrinho que era um ambiente harmônico, um ambiente familiar e tudo mais, eu acabo contaminando essa cultura por alguém que tem um excelente currículo, mas que não conversa com os princípios da minha companhia, da minha Sim. empresa, né? Então, na minha opinião, inclusive, esse é o principal erro de gestão e liderança que as empresas cometem. Não demitir a tempo, na hora que precisa fazer esse desligamento do colaborador. Legal, é verdade, eu concordo também. Um ponto interessante, enquanto você falava sobre isso, eu lembrei de uma amiga que é da área de recursos humanos e estava comentando comigo sobre a importância de uma demissão humanizada. Ah, Então, não é uma demissão que você é pego de surpresa. Tá tudo exatamente. bem, de repente eu chego lá para trabalhar, eu não estou mais no ambiente, eu fui desligado. Mas uma demissão humanizada em que constantemente existe um feedback. Exato. Existe uma questão de se deixar a par do outro, de que ele não está tendo uma conduta boa dentro daquele ambiente corporativo. Ele não está tendo uma conduta adequada para aquela cultura organizacional. Então, à medida que vai havendo essa troca, se a pessoa insiste no comportamento, aí sim seria o caso de realmente não tem como, desligamento, porque você vai contaminar toda uma equipe. Não Exatamente. é? Mas você também não é pego de surpresa, você foi Avisado por avisado. um bom líder. E É o isso. que a gente está falando desde o começo, né? É uma característica de um bom A líder. comunicação. Comunicação e feedback constante, né? Eu sou muito adepto a alinhamentos constantes. Aqui, por exemplo, no nosso operacional, a gente faz alinhamento semanal. Então, a gente sempre chega, traz os pontos principais do que aconteceu na semana anterior e o que a gente precisa melhorar desses pontos principais, o que a gente vai mudar na operação para às vezes, aprimorar. E eu aproveito esse momento para trazer feedbacks. Ó, aconteceu isso semana passada, a gente não pode mais deixar que isso aconteça. Ou, ó, parabéns, aconteceu isso, a equipe está de parabéns. Né? A gente tem alguns números no mercado, por exemplo, entrando nesse contexto, que um líder, uma pessoa, ela tem a capacidade de liderar de maneira efetiva, bem feita, acompanhar até 12 pessoas, mais ou menos. Partindo desse ponto, 12 pessoas não é um time muito grande, ou seja, é um time que recorrente você consegue tirar um tempinho da sua agenda e fazer um alinhamento, fazer um feedback de fato com essa equipe, né? E eu acho que isso traz segurança para a equipe. E como você comentou, quando o colaborador não sabe que ele vai ter uma demissão humana, quando o colaborador sempre trabalha nessa tensão, será que hoje eu vou embora? Será que eu não vou? Tenho segurança? Não tenho? Ele não consegue trabalhar com tranquilidade. Então, se o líder também não consegue passar tranquilidade para esse colaborador trabalhar, fatidicamente vai atrapalhar na produtividade desse colaborador. Então, às vezes, o colaborador não está produzindo bem, e porque se criou um clima tenso na empresa, né? É o que acontece hoje, por exemplo, quando se faz demissões em massa, mas fatiadas, digamos assim, né? Então, ela faz aquela demissão que aos poucos demite 10 hoje, demite 5 amanhã, demite. Talvez seja por conta desse tipo de tensão que se cria, que as grandes empresas a gente costuma ver notícias. Ah, a empresa A, B ou C demitiu 100 funcionários, 200 funcionários. Por quê? Porque cria-se um clima de tensão naquele momento, mas é só ali. Sim. E depois a liderança chega e fala, ó, precisamos fazer cortes, fizemos os cortes, a partir de agora vamos. Então, quando se uma semana demite um, na outra semana demite outro, na outra semana demite outro, o colaborador acaba tendo essa tensão, olha, não recebi feedback, mas meu colega também não recebeu e foi embora, será que eu vou? Será que o próximo sou eu? E acaba atrapalhando a produtividade do colaborador. Com certeza, eu concordo. Eu já vivi uma situação parecida com essa, em que precisávamos cortar, mais por uma questão de folha de pagamento inchada, como dizemos. Precisávamos tirar em torno de 20 pessoas. Então, ficou exatamente essa questão entre as lideranças, né? O recursos humanos, o departamento pessoal, a administração geral, a diretoria. Como que fazemos isso, esse corte? É de uma vez só ou vai ser aos poucos? Porque de uma vez só, de todo jeito vai ser ruim. De todo jeito é uma situação Com certeza. negativa. Mas acreditamos também que foi a situação.
aos poucos, gera muito mais insegurança, Muito. porque você não sabe quem será o próximo. É. Então, de repente, alguém é chamado na diretoria ou no RH para falar até de outro assunto, a pessoa já vai com o coração na mão. Nossa, sou eu o próximo? Não é? Exatamente. Porque já houve 3 cortes. Será que eu sou o 4º corte da empresa? Então, às vezes, é melhor fazer, vamos dizer, um corte mais profundo, É. e é só aquele, depois E eu acho que outros faz pontos de parte, né? curativo. Exatamente. E eu acho que faz parte até do que a gente comentou que eu considero uma das principais características de uma cultura organizacional forte e uma liderança forte, que é clareza no que está acontecendo na empresa. Obviamente, tem coisas que a gente não pode abrir para todos os colaboradores, que são internos do time de liderança, enfim, dos gestores, mas, à medida do possível, o colaborador precisa ter clareza da situação que está aquela companhia, porque ele não é pego de surpresa numa situação dessa. Sim. E nesse ponto de ser claro com o colaborador, com a equipe de maneira geral, né, aconteceu o corte de 20 pessoas, aconteceu uma fatalidade, infelizmente nós tivemos que fazer o corte, mas um pronunciamento público com o time falando, olha, o corte foi feito, a partir de agora nós seguimos com essa equipe e, se eventualmente precisar cortar de novo e tudo mais, haverá novamente feedback, haverá novamente comunicação desse corte, para que aquele clima tenso saque, pare de pairar aquela nuvem negra na empresa. É verdade, fica mesmo. E aí atrapalha o emocional e aí atrapalha a produtividade. Exato. Vem a ansiedade, a preocupação. E aí é um loop. Isso. No caso que eu participei, preferimos juntar as 20, eram mais ou menos um pouco mais de 20 pessoas, juntamos todas e comunicamos o desligamento. Claro que houve insatisfação, Sim. obviamente, porque sempre no desligamento ninguém fica satisfeito, não é? É ruim para quem comunica, é uma situação delicada, e é ruim para quem está passando. Mas era um mal que deveria acontecer, mal entre aspas, era o melhor para a empresa na época. E aí, mesmo havendo a insatisfação de comunicar em bloco, mas depois houve um certo entendimento. Realmente, se tivesse sido chamado um por um no RH, teria sido pior que chamar todos, né? Então, todos depois concordaram que foi a maneira menos trágica, vamos dizer dessa forma. No fim, deu tudo certo e ok, e foi isso. São as conversas difíceis que os líderes precisam ter, né? Que os gestores precisam ter. São os ossos do ofício. Cada profissão tem a sua. Tem a sua, com certeza. Mas é pensando, né, no bem da empresa. Lógico que a gente precisa entrar num consenso quando se fala de bem empresarial ou bem do colaborador, né? Num meio termo onde fique o colaborador satisfeito com o que está exercendo dentro da empresa, mas de novo, né, ao apagar das luzes, o lucro precisa ser o carro-chefe de tudo, né? É isso mesmo. Otávio, adorei nosso bate-papo. Muito obrigado. Foi muito agradável, mas ficamos por aqui desta vez. Espero que possamos fazer mais bate-papos, né, mais conversas como essas e sobre outros assuntos também. E você quer deixar alguma mensagem final, algum comentário final? Na verdade, só agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Eu acho que esse é um tema que, né, eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado pelo tema de liderança e gestão, e esse é um tema que tem muito a discorrer sobre o assunto, né? A gente pode entrar em vários aspectos mais detalhados do que se diz, mas eu acredito fortemente que nós precisamos dar mais atenção aos cargos de liderança. Não necessariamente a cargo ocupado, mas as pessoas que exercem papel de liderança nas equipes, né? Nós precisamos, eu acredito que essa é um caminho de sucesso para as companhias, que é capacitar pessoas para serem líderes, né? Tem pessoas que não vão ter essa característica, talvez vão se encaixar em outra função melhor, mas aquelas que minimamente conseguem se desenvolver, porque eu acredito que liderança pode ser desenvolvida, treinada, né? Como você comentou, algumas pessoas têm um instinto nato para a liderança, mas mesmo essas pessoas, elas precisam desenvolver aspectos pontuais. Então, eu acredito que esse é o caminho para que nós possamos criar, principalmente no cenário brasileiro, aí, empresas realmente fortes, né? Infelizmente, hoje o número de empresas que fecham ou por falta de gerenciamento, ou por falta de capacidade de lidar com o mercado mesmo, né? Ele é muito alto, o número de CNPJ fechando, mas eu
acredito fortemente que a nossa capacidade de empreender, ela pode dar um salto nos próximos anos se nós investirmos em educação nesse quesito de inteligência emocional, de segurança em liderança, né? Líderes fortes vai formar inevitavelmente uma nação forte. Eu também acredito nisso. Legal. Muito obrigado, Juliana, pela oportunidade. Obrigada, acho que foi por bem ter legal. aceitado o Obrigado. convite. E estamos aí. Joia, estamos juntos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E daí ficamos para a próxima. Não sei se eu posso anunciar. Claro. Quem quiser, a gente está nas redes sociais como @clearchat ou meu Instagram pessoal, @OtávioPS. Isso mesmo. Então, estamos à disposição. Qualquer dúvida, pode chamar lá também. Joia, obrigada, Otávio. Obrigado você. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Ficamos por aqui hoje e curte o vídeo se você gostou e compartilha também. Tchau, até a próxima.